Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que esteja tudo bem. Êxodo capítulo 21, nós vamos ler a lei acerca dos servos, que está também descrito lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 12. São estes os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der por mulher, e ele lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se o homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Amém? Lendo esses textos nos dias de hoje, nós ficamos até assustados com o que vemos aqui. Mas esses textos, para a época que eles foram escritos, era Deus mostrando que ele iria tratar o seu povo de forma diferente, como as sociedades viviam naquela época, como as nações viviam naquela época. Por isso, há esse desdobramento e esse entendimento dessas leis e dessas ordenanças. Amém? Então, aqui com relação à lei dos servos, é interessante nós notarmos uma coisa. Alguém se tornava escravo ou servo quando era vendido por seus pais empobrecidos, quando vendido por roubo ou quando vendia a si mesmo. Então, eles viviam em sociedade e cada um tinha que provisionar para si próprio aquilo que era necessário. Muitos, por decisões erradas ou por problemas diversos, eles chegavam ao limite da pobreza. Então, para que eles não morressem de fome, Deus traz essas leis, Deus traz essas ordenanças. Amém? É importante nós entendermos que Deus nos chama para sermos santos, separados para Ele e para os seus propósitos. Deus quer que o seu povo seja diferente em natureza e em caráter perante o mundo, diferente na maneira de pensar, agir e viver. Essa diferença será visível e prestará glória a Deus. Nessa época aqui, então existiam certas formas e certas, vamos dizer assim, certos desequilíbrios no julgar uns aos outros, na forma como eles se comportavam, na forma como eles viviam. Alguns eram bárbaros demais, outros eram dizimados por crimes que eles cometiam que eram de forma leve. Então Deus vai trazer essas instruções. Então, ele diz aqui que nenhum escravo vai ser escravo para sempre, dentre o povo judeu. Amém? Esse escravo que era vendido para pagar uma dívida, ele serviria aquele senhor por 6 anos, mas no 7º ano ele sairia livre. Porém, há aí um destrinche se aquele escravo era solteiro, se ele vinha com a esposa, se o seu senhor, ele sendo solteiro, tinha lhe dado esposa, e durante o período da escravidão ele tinha desposado e tido filhos e filhas. Então há aqui uma forma de haver uma certa justiça, para que não haja desequilíbrio. É interessante que lendo esses textos nós precisamos pensar como era na época. Como era que os outros povos viviam na época? Como era que eles faziam? E é interessante, quando nós começamos a estudar isso com mais profundidade, nós vamos ver a justiça de Deus. Saiba que Deus lida conosco de forma diferente de como Ele lida com o mundo. É interessante nós observarmos aqui e vermos a forma como Deus trata
Lá em Êxodo, capítulo 8 mesmo, versículo 23, Deus vai começar a mostrar que ele fará uma distinção entre o seu povo e aqueles que não são seu povo. Diz aqui, olha, Êxodo capítulo 8, versículo 23, farei clara distinção entre o meu povo e o seu, falando dos egípcios. Esse sinal acontecerá amanhã. Isso vai se repetir no capítulo 9, versículo 23, no capítulo 10, versículo 23 e no capítulo 11, versículo 7. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso aqui. Tá certo? Diz também, se um homem vender sua filha para ser sua escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Então Deus está fazendo aqui diferenciação entre o povo de Deus e o povo do mundo. Amém? Diz, se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então nós vemos aqui que essas concubinas, elas deveriam serem desposadas pelo Senhor também. E isso é só para aquela época, viu, irmãos? Não vale mais para os dias de hoje. Hoje nós temos regras diferentes e bem claras na palavra de Deus no que diz respeito a isso. Amém? Diz assim, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderia prender aquela filha somente porque com maldade. Não. Ele tinha que se comprometer a cumprir essas ordenanças. Amém? Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso seria deslealdade para com ela. Mesmo comprando, amém? A filha de um outro hebreu, ele tinha que ser leal aos compromissos. A mesma coisa com relação aos escravos. Veja, quando o escravo, ele chegava no 7º ano e ele era livre, e ele tinha esposa e filhos que não era, e ele amasse a sua esposa, amasse os seus filhos e também amasse o seu senhor, e ele afirmasse ao seu senhor que ele não queria sair forro, o seu senhor tinha que levá-lo aos juízes. Então aquilo era como se fosse um pacto de contrato, né, aonde era referendado, e a forma era que o seu senhor furava a sua orelha, né, e colocava um furo na ombreira. Diz aqui, ó, então o seu senhor levará os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com a sovela, e ele o servirá para sempre. Aí sim, se o escravo desejar servir ao seu senhor, porque era bem tratado, porque era bem cuidado. Não sei se vocês lembram, mas o filho pródigo, quando ele pega toda a sua herança e vai embora e gasta tudo, ele volta com esse pensamento de ser um escravo, de ser um trabalhador do seu pai. Mas o seu pai, ele não vai aceitar porque tinha bem claro essas ordenanças. Amém? E aqui é interessante, ele vai servir para sempre, mas vai servir de livre vontade e vai ser tratado com justiça, porque os hebreus tinham sido escravos também no Egito e tinham sido tratados com muita injustiça. Trabalhos pesados, trabalhos penosos, o faraó fazia como queria, do jeito que quisesse, colocava mais pressão, colocava mais açoite, colocava o povo para fazer coisas que não tinham descanso, não tinham condição de atender. Aqui não, aqui é tudo regulamentado pela lei de Deus. Amém? Aí diz aqui, mas se a casar com o seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Ou seja, se ele compra de um outro judeu a filha como escrava e dá ou consente com que ela case com o seu filho, ela agora vai ser da família. Amém? Vai ser como uma nora, amém? E vai ser como uma filha. Se ele der ao filho outra mulher, amém? Ele deu aquela escrava e deu ao filho outra mulher. A primeira, ele não poderia diminuir o mantimento, nem os seus vestidos, nem também os seus direitos conjugais. Ou seja, o seu filho tinha que ter, assim, amor por aquela pessoa também. Tinha que cumprir os seus direitos conjugais, tinha que dar a porção necessária, tinha que dar as vestes. Ou seja, tinha que tratar com equidade, né? Se tivesse mais de uma mulher. Lembrando que hoje não pode mais isso. A Bíblia não permite mais isso. Amém? Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Então é muito importante nós entendermos isso aqui. A preocupação de Deus pelo povo é vista em sua provisão amorosa, até mesmo para as noivas escravas. Uma provisão não conhecida entre os pagãos. Então é muito importante nós entendermos essas leis acerca dos servos para aquela época,
somente para que a gente tenha um entendimento da equidade, amém? Do desejo de Deus em prover, vamos dizer assim, uma diferenciação na forma como os judeus iriam comportar com os seus servos e escravos e também da forma como os outros povos iriam se comportar. Amém? Leia a respeito disso, pesquise a respeito disso se você tem interesse. Amém? Nós vamos destrinchar e ver. Amanhã eu vou comentar sobre as leis acerca da violência, que também é muito interessante. Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Nós temos nosso culto da família, estamos falando sobre família e finanças nesse tempo pós-pandemia que é tão importante. Nós temos sabedoria na forma como lidamos com o dinheiro. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.